Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que vai ouvir esse momento da partilha. Que seja uma partilha para edificar as almas que estão precisando ser recriadas nesse momento. Quero entregar a Jesus todas as luzes necessárias para o conhecimento divino da Tua vontade, que mudem radicalmente as vidas de muitos corações que precisam urgente voltar à ordem, Senhor. Então vou rezar, Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, que tendes direito às adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Pedimos perdão, Senhor, em nome de todos que não reconhecem nem percebem o mal que fazem a ti, a cada momento de uma comunhão que está em pecado. As almas réprobas, soberbas, obstinadas, cegas, nesse tempo pesado, difícil para a nação brasileira, Senhor. Nós nos prostramos diante de vós e te louvamos por nos darmos o livro do céu, nos darmos essa possibilidade de divulgação. Então, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, Senhor, para dar-te as homenagens que tens direito, Senhor, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, vem de reinar, vem divino querer reinar na terra das almas. Então, Senhor, nos reunimos nesse momento, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Leitura do livro do céu, capítulo 1, item 12, trecho 12. Jesus quer se apaixonar pela alma, que sofre por amor a ele. Por isso, a leva a mergulhar no mar sem limite de sua paixão. A primeira visão de Jesus. Quero até pedir perdão a todos, mas eu tinha feito uma gravação antes, mas não me organizei. Meu celular descarregou, mas assim, tudo é divina vontade, até quando a gente se atrapalha na intenção pura e simples. E espero que todos assimilem as luzes possíveis desse momento. E a partilha que eu fiz, achando que ia conseguir, quando a gente não consegue, significa que Jesus é que vai fazer a obra quando a gente tenta. Então, tudo é providência, nada é coincidência e Ele sabe de todas as coisas. E para a gente nunca se engrandecer da obra que a gente faz, que não é Jesus, é Jesus em nós, não é nós que fazemos, é no momento dele. Então, é a visão de Jesus que está falando através de mim. Depois dessas coisas, um dia, após a comunhão, sentia o todo amoroso em mim. Imagina Jesus agora te amando no jeito que você está, a forma como você está nesse momento. Ele tem esse mesmo amor que ele está relatando aqui que a Luísa experimentou. Especialmente a comunhão, né? Por isso que é importante a gente, ao voltar à ordem, ou desejar voltar à ordem, nunca se afastar da comunhão. E que me amava tanto que ficava maravilhada, porque me via tão má e sem corresponder, e dizia dentro de mim, ao menos fora boa e lhe correspondera. Ainda tenho medo de que me deixe. É normal, né? Porque tudo que é novo para a Luísa e que é novo para nós, assim como a igreja estudou a Luísa, estuda também esse tempo, os mesmos escritos, porque tudo que é santo exige de nós testes, sacrifícios, suspeitas das outras pessoas, como se fosse a gente ser um Jesus mesmo, né? Jesus, quando veio a primeira vez também, muitos desconfiavam dele, né? Nesse caso, a Luísa, ela fica com medo de ela mesma se julgar, né?
E porque Jesus deixando-nos, a gente fica no abismo da nossa autocondenação, né? A gente se julga o tempo todo, a gente vive nos esquemas de regras, né? E o tempo da Luísa não é diferente do nosso tempo, né? Que no tempo dela também existia a santidade humana. Então, ela nos entende. Esse medo de me deixar sempre tive e ainda tenho. Esse medo faz parte da nossa humanidade. Jesus também teve medos, né? E às vezes é tanta dor que sinto que acho que a pena de morte seria menor. Se ele próprio não me vier me acalmar, não sei como me dar a paz. Então, se Jesus está conosco, a gente pode ir nos abismos, mas se ele vai com a gente, é diferente, né? Por isso que a gente não tem que se afastar de Deus, sendo rebelde com Ele, né? Sendo fraco. Quando for fraco, não tem problema ser fraco ou tentado. Mesmo assim, Jesus está de olho em quem busca ajuda na hora e não fica curtindo, né, a fraqueza, ou então pensando na fraqueza, ou mesmo imaginando o que seria de instrutivo, legal, se fosse ficar nessa fraqueza. Alguém ia sempre perdoar, né? Alguém sempre ia passar a mão na cabeça. Mas Jesus, em Luísa, ele quer treiná-la a não esperar passar a mão na cabeça por meio de uma confissão, por exemplo. Ele quer que a pessoa não peque mais. Nesse tempo é o tempo da santificação, que é o que Jesus estava preparando em Luísa e reflete-se em nós, né? Entretanto, ele quer estreitar-se mais intimamente a mim, que significa muito mais o que ele pedir de nós, ou coisas boas, ou coisas que não são tão boas, a gente deixa no fiat, no faça-se. Então, um estado de ânimo, né, que eu não entendo direito, mas eu confio em Jesus. Jesus, eu confio em vós, eu tenho a intenção de entender muitas coisas complexas para entender, né? Mas eu não posso também ter dependências de pessoas me explicando, porque não é com a razão, é com a fé, o desejo santo, a intenção, e o resto Jesus fará, nos consolando à medida que vamos sendo ativos no trabalho de divulgar essas verdades, de a gente dar um like, a gente comentar, falar se necessário, né? É uma graça extraordinária, né? Que vem através também das pessoas da comunidade. E pessoas também da santidade humana, dependendo das luzes que ali vão ser geradas sem eles perceberem. Especialmente pessoas que estão muito à frente da espiritualidade, Padre Paulo Ricardo, Padre José Augusto, essas pessoas, porque o mundo está muito contaminado, mesmo dentro da religião, né? E nunca ter dúvida, né? Confiar nessas verdades que é capaz de libertar pessoas bem no cativeiro mesmo. Desde que confie nessas partilhas que vão sendo passadas no YouTube e nessa também, né? Então Jesus, ele nos quer muito bem, né? Jesus, ele não quer que a gente bote obstáculos, porque esses obstáculos são imaginários. Muitas vezes Jesus não gosta que a gente fique criando confusão, né? Atrapalhando o trabalho dele dentro de nossa mente, de nossa alma, que ele quer resgatar, e ele faz de todas as formas possíveis, né? Então ele diz, eu vos deixo a paz. Por quê? Ele deixa a paz nesse ato, porque ele está vendo a entrega da pessoa, e ela não vai temer nada, né? É tanto que a alma forte supera o corpo. Ela aguenta mais o que passar no corpo, porque o espírito já está elevado. O espírito já está purificado. Então a pessoa não teme nada, desde que a pessoa suporte, que Deus não vai dar uma prova, né? Então, minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Então, de injustiça que a gente passou, das nossas burrices também, né? De ser vítima também da burrice de outras pessoas, foi todo um sistema de séculos de ignorância dentro da própria igreja, ignorância dentro das almas, a falta de uma abertura à vida infusa do Espírito Santo. Então, gerou-se almas doentes, mesmo sem saber que estão doentes, almas apegadas demais a pessoas, apegadas a si mesmas, às suas opiniões, né? Então, Jesus quer desconstruir. Então, agora,
eu quero, Jesus fala, agora, hoje, eu quero chegar aos fatos e para dispor teu coração para fazer o que eu quero de ti, isto é, a imitação da minha vida. Então, a voz da divina vontade, ela foi sufocada por bispos, padres em geral, muita gente que viu esses escritos como algo que não precisava passar adiante. Por quê? Porque nesses anos de história da igreja, por dentro tinha maçonaria, por dentro existia uma infiltração estranha, a fumaça de Satanás, enfim. Fora as almas resistentes a se abrir ao conhecimento da vida divina, querendo impor seu modo de pensar, seu intelecto, né? Essas coisas, não, mas Deus perdoa, Deus é bonzinho, sabe, né? E também o terceiro Fiat começou através da Luísa, né? Então é todo um esquema humano de apegos materiais dentro do próprio clero que atrasou bastante essa exposição do livro do céu, né? Então, não só isso, mas muitos leigos que já sabiam e não passou adiante as verdades. No Brasil está sendo algo inédito porque estão conhecendo agora, né? A tradução do espanhol veio para cá. Então, Jesus, ele quer nos chamar, né, a entender o quanto as experiências de nossas falhas é para cada vez mais a gente depender só dele e não ter vergonha de se ver pequeno e falho diante de Deus, que ele não constrange a gente, ele não nos destrói, né? Ele nos eleva do nosso nada, desde que a gente não fique querendo no nosso modo impor as coisas com as nossas forças. A gente chora, se angustia. Senhor, então como é que vai ser, né? Faz como Nossa Senhora, então como se fará isso, né? Pede a intercessão de Maria, que ela está pronta a ajudar também, né? E para não errar novamente, Senhora, me ajude, minha Nossa Senhora, né? Confiar só em Jesus, nas palavras dele, não em nós mesmos. Desabafar só com Jesus, falar das pessoas só para Jesus. Pedir ajuda para iluminar aquelas pessoas que não entendem, que são devagar para entender, ou principalmente que estão contra nós, né? A gente não vai brigar, a gente não vai enfiar a goela abaixo, a gente vai jejuar, nós vamos orar. É o que tem que ser feito, porque o Filho da Divina Vontade, ele traz a paz da redenção unido à divina, né? Se for uma briga de amor, uma guerra de amor, Deus vai nos inspirar também, dependendo da situação. Então, as trevas, elas atacam, como todo mundo. A gente não está isento de passar por uma situação assim, né? Mas Jesus sempre nos prepara primeiro, né? Nós somos criaturas totalmente necessitadas de Jesus, então isso já é o básico para a gente saber. E aí vai se utilizando de Josés, né? Pessoas boas, sacerdotes, freiras, até um não que uma freira lhe disser é um sim para Deus. Não, eu quero que tu busques só a mim, nem a freira, nem a ninguém. Só se eu determinar. Porque ele é que nos controla. Não é nós que controlamos a Deus, né? Quero que entres no mar da minha paixão e quando tiveres compreendido bem a amargura das minhas penas, o amor com que a sofri, quem sou eu que tanto sofri e quem és tu? Por quê? Porque nunca vamos conseguir pagar a Jesus tudo que ele fez. Porque Jesus foi o sofredor por excelência, né? Ele é o sumo bem. Se ele é o sumo bem, ele é o sumo amor e o sumo sofredor. O amor é unido à dor, né? Esse é o verdadeiro amor. Morrer para si mesmo. Ele poderia reinar, porque ele é rei, senhor da terra e do céu, mas ele não é egoísta. Ele preferiu abrir mão do reino dele para salvar, nos resgatar, entendeu? É por pura bondade de Deus que estamos vivos aqui, pelos méritos de Jesus, partilhando, ouvindo ele falar através da nossa voz, né? Ah, teu coração não se atreverá a opor-se aos golpes, à cruz, que eu preparei somente para o teu bem. Porque a cruz é o único meio da gente ser santo logo, da gente desejar muito salvar os outros. É a cruz, seja ela qual for, desde que a gente não olhe ela exclusivamente, mas olhar o que está por trás dela, né?
Não é ficar nela, ai que legal, não. Ninguém acha legal a cruz. Mas existe ali uma pedagogia divina por meio dela, né? Uma grande edificação das nossas paixões, né? Falhas, vícios, más tendências da nossa natureza de corruptência. E se abandonar no Senhor, né? Seja a situação que for. Às vezes a cruz é nossos defeitos mesmo, que a gente não consegue mudar de uma hora para outra, né? Então, seu coração não se atreverá a se opor aos golpes, à cruz que eu preparei somente para teu bem, mas sim apenas pensando eu, teu mestre, sofri tanto, tuas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas, porque ele vê os pecadores sofrer, fazer Jesus sofrer com pecados mortais, pecados demoníacos, e Jesus vê tudo, porque nada escapa do olhar de Jesus, né? Então, o nosso sofrimento é doce diante do dele que vê toda a queda do homem, né? Todo o desastre da vontade humana que corrompeu mentes a se tornarem outros Lúcifers, né? Minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. Assim, ela sentia aquela vergonha, né, de se ver pecadora, de se ver tendenciosa a qualquer tipo de mal. Ela tremia porque ela não se sentia segura nela, se não fosse Jesus dando a segurança nela para ela viver, né? Diante de tamanha atrocidade que é a nossa concupiscência, se não formos pessoas ligadas ao espiritual, né? É o autoconhecimento. A pessoa tem que saber o que quer. E Luísa era ajudada sobrenaturalmente por Jesus, pela oração e pela fé, e pelo dom que ela tinha de ver Jesus por causa da missão dela, que não é diferente de nós. Jesus, ele nos convida a sermos outros Cristos, não porque a gente é capaz ou porque a gente consegue, é porque ele nos chama e o resto é com ele, ele que faz tudo. A gente só diz o sim, né? Porque sem ele, eu teria usado seus próprios dons para ofender o doador, aí, tá vendo? Então comecei a meditar na paixão. E isso fez tanto bem à minha alma, que acho que todo bem chegou a mim dessa fonte. Via a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz, que com seus inúmeros raios me feriam muito. Que coisa linda! O ferir aqui é fazer a pessoa se render a Deus de uma forma apaixonada, né? De uma alma encantada com seu Deus. Isto é, raios de paciência, de humildade e de obediência, e de tantas outras virtudes. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada me vendo tão diferente dele. Ela ficava alegre, ela não se sentia inferior ou indiferente por ser criatura. Ela contemplava Deus na alma dela, recriada para ele, né? Aqueles raios que me inundaram eram para mim muitas outras censuras que me diziam: um Deus paciente, e tu, um Deus humilde e submetido até aos seus próprios inimigos, e tu, um Deus que sofre tanto por teu amor e teus sofrimentos por seu amor, onde estão eles? Às vezes ele mesmo me narrava as penas sofridas, e eu ficava tão comovida que chorava amargamente, porque não é fácil estar diante de Jesus, como ela viveu como uma espécie de juiz particular, né? Então, nossa pequenez não tem assim ideia de que a Luísa sentiu, mas se a gente pede a Deus para iluminar, né? E se não acontecer nada, a gente deixa no Fiat, no coração de Deus. E ele vê a intenção quando a gente quer, né? Jesus quer que, apesar das nossas falhas, a gente não tenha medo, né? Não fique na culpa. Às vezes uma culpa inútil, né? Uma amargura inútil, que vem mais do amor próprio. E tudo isso Deus vai cauterizando, né? É tão legal essa palavra cauterizar. É um refrigério de descoberta, sabe? De entendimento. Então, meu coração, né? Um dia, enquanto trabalhava, estava considerando as penas muito amargas que meu Jesus sofreu. Porém, meu coração se sentiu tão oprimido pela dor que me faltava respiração. Temendo algo, eu queria me distrair, inclinando-me para a varanda. Começo a olhar no meio da rua. Mas o que vejo? Vejo a rua cheia de gente e no meio meu amado Jesus,
com a cruz nos ombros. Um puxava de um lado e outro alguém por outro. Todo ofegante, com o rosto gotejando sangue e levantando os olhos em minha direção, numa atitude de me pedir ajuda. Ele pede ajuda para que a gente não deixe ele sozinho, ele resolver sozinho o cumprimento do terceiro fiat, que era o que ela tinha que fazer para nos ajudar. E hoje a gente tem a intercessão dela, né? Naquele tempo era só Jesus e Nossa Senhora e os padres que a acompanhavam, né? Quem pode contar a dor que senti, a impressão que uma cena tão lamentável causou em minha alma? Mistério, né? Os véus vão se abrir um dia, né? Para a gente entender. Na hora de Deus. Entrei rapidamente em meu quarto. Eu mesma não sabia onde estava. Sentia meu coração rasgar em pedaços por causa da dor. Eu penso no grande aviso, né? Vamos nos preparar, vamos meditar, vamos obedecer Jesus, né? E chorando lhe dizia: meu Jesus, se ao menos eu pudesse ajudar-te, pudesse libertar-te daqueles lobos furiosos. Ai, eu gostaria ao menos de sofrer essas penas em teu lugar, para aliviar minha dor. Porque quando for o momento do juízo particular, a gente vai ver que tudo que a gente sofreu era Jesus em nós sofrendo. A gente só assistiu a nossa vida, mas os méritos de Cristo favorecem a gente sofrer, mas é Ele em nós sofrendo, não é a gente em si, né? Ele dá um pouquinho do que Ele sofreu para nós, para a gente sentir o quanto valeu a nossa salvação. Desde que a gente não murmure ou não busque alívio, assim, nas coisas do mundo, ou não fique com hipocrisia, dizendo que é o coitadinho, que não merecia sofrer. A gente passa a pedir compaixão de Jesus para Jesus nos dar força, somente, né? Ah, meu bem, dai-me sofrimento, porque não é justo que tu sofras tanto, e eu, pecadora, fiquei sem sofrer. Pense aí. A nossa vida não é uma brincadeira nem um passatempo não, né? Pra gente perder tempo ficando na rede social o dia todo sem fazer nada, ou ficar preso a um relacionamento que às vezes piora mais do que ajuda, né? Porque são pessoas sem um propósito espiritual, assim, várias circunstâncias, não é só isso não, a gente pense aí, né? Desde então recordo que se incendiou em mim tanto desejo de sofrer que não se apagou até agora. Isso aqui não é obra de invenção da cabeça dela, como a gente não pode também inventar. Nem mesmo assim julgar que isso é o certo, de constar Deus, né? Também me lembro que, depois da comunhão, pedia-lhe ardentemente para me conceder sofrimento, e ele, às vezes para me contentar, parecia-me que tomava os espinhos da sua coroa e cravava-as no meu coração. Ela era uma alma vítima. O que é alma vítima? É uma alma que sofre no corpo ou só na alma. Não sofre ao mesmo tempo duas coisas, não. Ou no corpo ou na alma. Jesus seleciona essas pessoas para segurar a mão do Pai, para não descer sobre a terra e não vir uma bomba atômica, não vir uma doença que atinja o mundo inteiro e todo mundo morra. Jesus quer dar tempo para as almas se salvarem, através de almas vítimas que estão sustentando a mão de Deus junto com Jesus. Mas vai chegar um tempo que nem isso vai resolver. Por isso que Jesus e Nossa Senhora já estão marcando as pessoas que vão estar salvas nesse tempo. E não pecar mais, fazer de tudo. E se houver uma fraqueza, pede perdão a Deus como Pedro pediu, depois que negou Jesus 3 vezes. E ser feliz. Estar com Jesus não é viver triste com medo de pecar toda hora. É só você se ocupar daquilo que é certo. Cuidar da sua casa, cuidar dos seus estudos, se você estuda. Cuidar da sua saúde, cuidar do que você se alimenta, conversar com as pessoas, passear um pouquinho, né? Assistir coisas boas que não levem ao pecado, enfim. Na minha pequenez é o que eu entendo, né? Então, desde então, recordo que se incendiou em mim tão desejo de sofrer que não se apagou até agora. Ela ficou impressionada, né? Por mais que a gente tenha, talvez, uma situação dessa um dia, de sentir o que ela viveu, sentir na alma, nunca vai superar o que Jesus sofreu, né? Também me lembro que, depois da comunhão, pedia-lhe ardentemente para me conceder sofrimento, e ele, às vezes,
Para me contentar, parecia-me que tomava os espinhos da sua coroa e cravava-os no meu coração, né? Outras vezes sentia que tomava meu coração entre suas mãos e o estreitava tão forte que, pela dor que eu sentia, perdia os sentidos. Muitas coisas acontecem na divina vontade, nossa fundadora e outras pessoas vivem situações físicas também. Não é com todo mundo e nem é porque a pessoa quer. E a pessoa fica quietinha, em silêncio, protegida por Deus até passar. Porque ali é Jesus desabafando, expondo seus sentimentos do que ele está vendo na terra de mal, seja o que for, entendeu? Mas isso é uma graça para quem já está num grau espiritual muito forte, né? Quando lhe avisava que as pessoas poderiam perceber algo, ele estava disposto a me dar essas penas. E logo lhe dizia: Senhor, o que tu estás fazendo? Peço que me dê sofrimento, mas ninguém perceba. Ela queria do jeito dela, né? E Jesus treinava ela para não ser dessa forma, né? Assim, por algum tempo, ele me contentou. Tudo para poder ela permanecer na constância, né? E para treiná-la. Mas meus pecados me tornam indigna de sofrer secretamente, sem que ninguém o soubesse. Tornou indigna de sofrer, né? Foi importante, então Luísa não entendia muita coisa. Nesse tempo é tudo público também, como Jesus quer. Nada de ficar às escondidas, senão vai curtir só você, Jesus. Não existe lógica nisso, né? Amém, Jesus, eu confio em vós, Fiat.